Olá pessoal, tudo bem? Pastor Murilo Silva, vamos dar continuidade à nossa aula. Aí já estamos no capítulo 5 da nossa apostila de oratória, a arte de pregar, da nossa escola ETAD. Sou pastor Murilo Silva, professor e também diretor da escola. Bom, vamos dar continuidade aí à nossa matéria. Como eu disse a vocês, por conta de estarmos gravando muito conteúdo, não estamos gravando sumariamente apenas o curso de oratório, então eu não vou estar com a camisa diferente, às vezes vai estar de dia, de noite, enfim. Já expliquei isso a vocês, vamos direto ao assunto. Tá? Vamos começar, vamos aqui encontrar. Você já está acompanhando aí na sua tela o que nós já passamos, né? E já falamos sobre o assunto em questão. Então vamos agora, hoje capítulo 5 e capítulo 6, tá aí o último vídeo, capítulo 7 e a finalização, ok? Vamos continuar. Capítulo 5, a epígrafe diz como elaborar um sermão. Então, no capítulo de número 5, nós vamos aprender algumas técnicas, tá? Que são importantíssimas para que o pregador venha desenvolver seu sermão. Então, é de suma importância que o pregador venha estar aí de acordo com essas técnicas. É de suma importância que ele aprenda essas técnicas para um bom desenvolvimento de um sermão. Tá ok? Vamos para a apostila. A elaboração de um sermão faz parte de algumas técnicas a ser aplicadas para que o sermão não seja cansativo e nem um pouco desinteressado pelos ouvintes. Então, o primeiro ponto é que dentro dessas técnicas você vai aprender que o seu sermão ele não pode ser cansativo, não pode cansar os ouvintes, tá? Não pode ser cansativo de modo que fique desinteressado para o público, tá? Então, é de suma importância que você aprenda as técnicas para que o seu sermão não venha ser um sermão cansativo, que imagine você escutar aí de 1 a 1h30 um sermão cansativo, que já cansou a igreja, já cansou os ouvintes, já cansou quem estava ouvindo, ninguém mais já quer ouvir, então fica chato. Então, essas técnicas vai ensinar você a deixar seu sermão mais envolvente, para que o público venha participar. Assim como já nos capítulos passados, que foram muito interessantes do nosso curso de oratória, já veio essas técnicas, já veio aplicadas em alguns momentos, e você já pôde ter a ideia, você que assistiu os 2 primeiros vídeos, já pôde ter uma ideia que você já está começando a fazer o seu público se envolver, tá ok? Continuando. Para isso usamos uma ferramenta que é uma matéria muito importante na teologia, chamada de homilética. A homilética vai lhe ajudar a aprender a desenvolver o sermão e seus componentes que precisam para atuar um bom sermão. O sermão, para ser bem elaborado, é preciso ser dedicado algumas horas de estudo, ler sempre o contexto do texto que será pregado, respeitando sempre o seu contexto histórico, gráfico, costumes da época. Então aqui você já está tendo uma ideia de como vai ser, de como tem que ser seu sermão. Então você sabe que seu sermão não pode ser um sermão cansativo, não pode ser um sermão longo a ponto de cansar, tá? E se ele for um sermão longo, ele tem que ser um sermão envolvente, que envolva o público,
O seu sermão tem que respeitar contextos da época, como o contexto histórico, como contexto geográfico e como costumes da época. Porque a Bíblia não foi escrita no ano de 2020, como nós estamos vivendo, não foi escrita nos costumes do Brasil, onde nós estamos, não foi escrito também no contexto geográfico brasileiro, ou você que está assistindo, que nós temos alunos na África, Espanha, Itália, enfim. Não foi escrito nem contexto histórico, nem geográfico, e nem dos costumes da época aí, onde você está vivendo. A não ser que você vive em Israel, a não ser que você seja um judeu que veio de Israel, em Judá, em Jerusalém, ou alguns hemisférios aí por onde também foram chegados. Mas importantíssimo dizer é que sobre os costumes do lugar onde foi escrito o texto que você vai ler. Então, por isso que você tem que dedicar algumas horas. Por quê? Porque essas horas dedicadas são as horas que você vai estudar contextos geográficos, históricos e costumes. Isso é o básico para você entender, tá? Porque, dependendo do texto, você tem que estudar a moeda, você tem que estudar termos matemáticos, termos científicos, tá? Todos os termos religiosos, todos da época. Então, independente do sermão, quanto mais profundas essas palavras que nós vamos ver no sermão chamado expositivo, você pode aplicar algumas regras aí, cientificamente falando, algumas regras matematicamente falando, entendeu? Acerca do seu sermão. Bom, tudo isso tem que ser respeitado de uma forma que todo mundo que está envolvido no cenário venha saber qual é o seu lugar, tá? Então é importante você saber, por exemplo, o costume geográfico, a história, geográfica do lugar. Por exemplo, quando Daniel saiu dali de Judá e foi cativo lá para a Babilônia, é um outro país, a mais de 2.000 quilômetros. Então, se você não respeitar isso, você vai misturar, se você não souber ler, vai ter pregadores que vão falar que realmente, talvez, Daniel já seja da Babilônia, entendeu? Isso é um desrespeito, tá? Com o contexto histórico, tá bom? Só um exemplo para vocês terem ideia, ok? Continuando. Temos que aprender que existem 3 tipos de sermão. Olha aí. Então, são existentes 3 tipos de sermão. O primeiro sermão é chamado sermão textual. O segundo sermão é chamado sermão temático. O terceiro sermão é chamado sermão expositivo. Ok? Vamos para os sermões. Sermão textual. O sermão textual diz respeito ao texto, ora lido pelo pregador, com a afinidade de corresponder sua pregação. Nesse texto, o texto pregado pode ser dividido em partes, retirado delas as composições para formar a mensagem, sem sair do texto dividido em partes. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto. Então, como eu vou elaborar um sermão textual em cima desse texto? Como que eu vou elaborar, pastor Murilo? É fácil. Você pegou o texto e um sermão textual, você foi convidado para ministrar e você... hoje eu vou ministrar um sermão textual. Vou pegar um texto, dedicar algumas horas de estudo, que isso é essencial, e vou aplicar aí o sermão textual. Como é que eu faço? Primeiro, você tem o seu texto. Segundo, você vai dividir o seu texto em partes para que ele fique dinâmico, tá? Então, você vai começar o texto com o tema, com a introdução, isso vamos falar depois, mas as divisões que são as divisões do texto. Então, aqui nós temos um exemplo para você entender.
Então você vai pegar esse texto e você vai dividir em partes. Olha aí, perceba aí na tela que eu dividi em 6 partes. 6 partes foram divididas esse texto. Então vamos lá. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho, seu Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Essa é a divisão que você vai fazer. Tá? Mas o que eu faço com essa divisão, pastor? Calma que nós vamos aprender o que fazer com as divisões daqui a pouco. Isso, então, você aprendeu a dividir um sermão textual. Ok? Segundo, sermão temático. Como é o sermão temático? O sermão temático lhe dá um tema a ser pregado que venha desenvolver a mensagem, e esse tema é sempre reparado e sempre lembrado. Então, durante a sua mensagem, o tema ele tem que ser lembrado, tem que ser reparado, tem que ser dito, tem que começar a casar com todo o texto que você está ministrando, com toda a ideia que você está aplicando. Então, o tema tem que ser sempre lembrado. Nesse sermão, não se pode fugir do tema. Então, o tema lhe dá total liberdade de percorrer a Bíblia toda, sendo de Gênesis a Apocalipse, sempre falando do mesmo tema decorrente que lhe foi dado para pregar. Sempre é bom ressaltar que o pregador nunca fuja fora do tema, pois é de tanta importância que se não fosse assim, então Deus não teria revelado aquele a quem lhe deu esse tema, seja em um culto específico ou em um culto um culto de campanha, nunca fuja do tema. Então, pregadores que estão me ouvindo nesse momento, nunca fuja do tema. Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Nunca fuja Gênesis. É com I. Nunca fuja do tema. Por quê? Porque não é interessante você fugir do tema que lhe foi lhe dado. Vou lhe explicar. Primeiro, te chamaram para você ministrar uma campanha, você está empolgada, a campanha de libertação, e vai falar lá do demoniário de Gadara, um exemplo, e aí você chega lá e você prega outra coisa. Você pega fora do tema. Então você fugiu da campanha, do tema específico que foi lhe dado. O anfitrião que te convidou já vai se sentir impotente e envergonhado por você não ter corrido com aquilo que foi de acordo. Então sempre quando eu vou ministrar, em qualquer lugar que eu vou ministrar, que é me dado um tema, eu nunca saio do tema. Nunca prego fora do tema. Nunca falo fora do tema. É sempre pregado, eu sempre prego em cima do tema. Por quê? Porque isso vai dar teor e validade para a mensagem que você está ministrando, que vai estar de acordo com o culto. Tá? Se é um culto de campanha, de libertação, e você pregar sobre bênção, uma coisa diferente de libertação, você pregar sobre Pentecostes, e não está casando as informações, isso está sendo deselegante e se é, por exemplo, tipicamente uma campanha, que nós vemos muitas campanhas nas igrejas, e tem lá pessoas a serem libertas, e você está pregando algo que está fora disso, então está errado. Tá? De acordo, vamos dizer assim, espiritualmente falando, Deus muda o tema, muda toda a mensagem, quando é o pregador que quer pregar um tema, quando é o pregador que quer pregar uma mensagem. Agora, quando já lhe é dado, é porque Deus antes já revelou. Então, Deus não vai mudar no momento da mensagem algo que já foi revelado. Isso é coisa de pregador falar. Tá? Não caia nessa, isso é coisa de pregador falar. Tá, ok? Então, Deus só muda a mensagem ao tema quando é o pregador que quer um culto e de repente é livre, você pega aquilo que Deus colocar em seu coração e de repente você chega lá querendo uma mensagem, Deus muda para outra mensagem. Então, isso são coisas que acontecem, mas é diferente do sermão que nós estamos falando temático, que foi lhe dado e você tem que aplicar ele, tá bom?
Por quê? Porque há objetivos a serem alcançados na igreja, a libertação de uma família, libertação daqueles que estão daqueles que acompanham a igreja. Então, há todo esse cenário envolvido. Ok? Nunca fuja do tema que foi lhe dado. Vamos lá. Bom, ainda naquele naquele texto, perdão, de João 3,16, tá? Ainda naquele texto, nós vamos dar uma... Eu vou até aqui colocar o texto aqui também para que fique legal. O bom da nossa aula que a gente dá aqui é que a gente pode fazer alterações, né, quando a gente quiser aqui, às vezes uma palavra errada ou não, então a gente consegue fazer as alterações, tá? Então vocês estão vendo que está no mesmo tema, no mesmo texto, perdão. Então ainda nesse texto, nós colocamos o tema aí, amor de Deus, certo? E algumas divisões. Vamos lá. O texto é o mesmo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não cresça, todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Tema. Ele está agora esse ícone aqui que não quer sair da frente. Bom, tema, o amor de Deus. Então, esse é um tema, tá, específico, e o tema tem que estar em conexão com o texto. Não fale um tema se não tiver em conexão com o texto, não tiver de acordo, não tiver casando as informações, que fica totalmente fora de foco. E quem está te ouvindo já está vendo que você está perdido e não sabe o que falar. Ok? Vamos lá. Divisões. Então você vai pegar esse tema, o amor de Deus, no sermão temático. Você que vai percorrer a Bíblia, você tem essa liberdade de percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então vamos lá. Primeira divisão, fiz 4 divisões aqui. Primeira divisão, Deus prova seu amor. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Segunda divisão, o amor de Deus traz vida. 1 João capítulo 4, versículo 19. Ninguém tem amor maior. João 15:13. O amor de Deus derramado. Romanos capítulo 5, verso 5. Então aqui você já tem um sermão temático. Tá? Esse sermão temático não pode fugir do tema. Então você tem a liberdade de percorrer esse tema, a Bíblia inteira. Tá ok? Sermão expositivo. O sermão expositivo é o sermão de mais detalhes a ser executado. Esse sermão é usado pelos grandes pregadores. Olha aí que legal. Esse sermão é um sermão usado pelos grandes pregadores, pelos maiores pregadores aí que nós temos no nosso país, no Brasil, pelos maiores pregadores como Billy Graham, como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Então eles usaram esses sermões expositivos, tá? Vou te contar por quê. Pois expõe tudo o que necessariamente poderia ser falado sobre o assunto. Esse sermão, faltou um N aqui, ó. Esse sermão ensina o pregador a pregar expositivamente o texto e contexto, de uma forma a expor todos os assuntos que familiarizam com o texto. Pregar expositivamente requer e exige do pregador muito estudo, muita disciplina, e na hora que pregar, muita disciplina na hora de pregar, pois vai exigir seu maior nível de conhecimento e sabedoria ao explicar sobre alguém ou um assunto. É importante, por favor, nunca se esqueça disso. Hoje eu vou pregar um sermão expositivo. Legal, vou dar um sermão hoje é domingo,
hoje o pastor me chamou para dar um sermão lá na igreja, o sermão vai ser expositivo, legal, vou pregar no ministério que eu fui convidado, ao ministério onde que vai ser um congresso, uma festividade, e eu vou pregar expositivamente, legal, mas entenda, é de suma importância que o pregador leia o texto, explique o texto e aplique o texto. São 3 regras essenciais que necessita ter em um sermão expositivo. Então, o sermão expositivo, ele carrega 3 leis. Você vai ler aquele texto, você vai explicar tudo o que envolve aquele texto, contexto, respeitando contexto histórico, geográfico, costume. Você vai dar o maior número de informações possíveis. E você, depois de dar o maior número de informações possíveis sobre aquele texto, você vai aplicar aquele texto para que o seu ouvinte venha saber o objetivo da sua ministração. Ok? Vamos lá. Exemplo, texto de Daniel, capítulo 6, versículo 17. Vamos lá, divisão. Primeira divisão, a promoção de Daniel. Daniel foi promovido, tá? O rei agora, rei Dário promove Daniel, do versículo 1 ao versículo 3. Essa é a promoção de Daniel. Você vai explicar por que ele foi promovido, como ele foi promovido, qual é o objetivo dele ser promovido, o que aconteceu para ele ser promovido, qual é o cenário da promoção de Daniel. Tudo isso tem que envolver a sua mensagem. Tá? Segunda divisão, a perseguição. Versículo 5. Por que ele foi perseguido? Quanto tempo foi perseguido? Como ele foi perseguido? Tá? Depois de toda a promoção sempre vem uma perseguição. O que aconteceu para ele ser perseguido? Tudo isso tem que envolver o seu sermão. Terceira divisão, livramento. Como ele recebeu esse livramento? Por quê? Como aconteceu? Qual é o cenário? Quem o livrou? 4. A glorificação. Quem foi glorificado? Por que foi glorificado? Através de quem foi glorificado? Como foi glorificado? Vocês estão entendendo? Nós vamos ter esses mesmos sermões aqui no capítulo 6, no esqueleto do sermão, que você vai entender eles agora sendo aplicados, mas nesse exemplo, você está entendendo. Então, o sermão expositivo vai exigir muito mais do pregador. Então, é muito bom que você faça um curso de teologia, tá? Faça um curso básico de teologia, para você sentir o que é teologia, tirar toda a discriminação que muitos estão falando, que teologia acaba com a espiritualidade, e que teologia é isso, teologia é aquilo, e acaba, porque na teologia você vai aprender costumes, você vai aprender muitas informações de total importância para o seu sermão, para a tua vida. Tá? E oratória se inclui no curso de teologia. Então eu fiz esse curso de oratória separadamente, tá? Mas ele faz parte da teologia, do curso de teologia. Tá? Então eu fiz ele separadamente para dar mais ênfase a ele, para dar mais objetividade aqui, entendeu? Para tornar ele mais importante, para que nós possamos ver algumas coisas. Tá? No nosso curso de básico teologia, nós temos hermenêutica e homilética, tá? Que vai explicar ainda mais sobre as matérias, que são as matérias que mais usa na interpretação de um texto e na aplicação dele. Então, o curso de oratória vai te abrir a sua mente, vai abrir a tua mente para você saber ministrar e saber o que falar, tá bom? Legal, vamos lá.
Esqueleto de um sermão, capítulo 6, esqueleto de um sermão, tópico 6.1. O corpo de um sermão. O corpo de um sermão, como também é chamado de esqueleto de um sermão, sempre é igual independente do sermão que será aplicado, pois as características são iguais. Não tem segredo em um corpo do sermão, e usamos o esqueleto para melhor organizar as ideias. Então, para que eu vou fazer um sermão, pastor? Por que eu preciso fazer um sermão? Porque na hora de eu ministrar, eu preciso ter algo ali para mim ler. Porque você vai organizar melhor as ideias. A não ser que você tenha uma mente aí super dotada, super boa, como alguns pregadores têm, como algumas pessoas têm, e você organize essas ideias dentro da sua cabeça sem a necessidade de você estar escrevendo no papel. Mas é muito bom você escrever lápis, caneta, escrever no papel, digitar no seu computador, você fazer o seu sermão, que isso dá riqueza, tá? Aquilo que você vai falar, tá? E sempre, antes de você aplicar o sermão, você está com o seu sermão em mãos, sempre leia seu sermão várias vezes, para que na hora você não fique com a cabeça baixa e lendo, e o sermão não tem vida. Então o que acontece? Então o que eu vou explicar para vocês? Sempre leia o seu sermão, tá? Antes de você aplicar ele. Leia, releia, pregue para você mesmo. Isso a gente já falou nos capítulos passados. Pregue para você mesmo, entendeu? Porque se você se encontrar num grande congresso e você está com um sermão nas suas mãos, pronto, está aqui meu sermão, esse aqui é meu sermão. Tenho uma folha frente e verso de sermão. Tenho 1 hora para ministrar. Aí, se você ficar assim, o corpo de sermão, como também é chamado de esqueleto do sermão, sempre é igual independente do sermão que será aplicado, pois as características são iguais e não tem segredo. Acabou a sua ministração. Então, qual é o segredo? É você ler antes. Você lê, você relê. Opa, aqui eu poderia acrescentar uma ideia. Pega um lápis, uma caneta, faz uma seta, acrescenta mais uma ideia e pronto, aqui está o meu sermão. E você vai chegar lá no momento da tribuna, é lhe dada a oportunidade, pronto, o pastor, a pastora, o pregador vai ministrar, você pega o microfone e você vai falar, hoje nós vamos falar sobre o sermão, aplicar as ideias do sermão, vamos começar a falar sobre o esqueleto do sermão, e o que o sermão faz, o que ele não faz, e tal, você começa a aplicar aquela ideia, aí você dá uma olhadinha, vê um pouquinho, opa, lembrei do que está escrito aqui, você vai falar, e você vai conseguir organizar as suas ideias, tá? Dessa forma, você consegue fazer um sermão legal, a dinâmica da ministração fica legal e todo mundo vai gostar e vai sempre querer ouvir você ministrar. Legal? Simbora. Vamos lá. Aqui o sermão será aplicado. Pois as características são iguais e não tem um segredo no corpo do sermão. E usamos o esqueleto do sermão para melhor organizar as ideias, como o Zona disse. O texto e sua aplicação e organização de todo o seu sermão, assim, o tornando mais aplicável no momento da sua ministração. Para que o pregador não se perca em suas ideias e aplicações, ou até no momento do desenvolvimento, seja do texto, contexto ou introdução, é então de suma importância elaborar o esqueleto. Assim, sua ministração alcança outro nível, tornando você um grande pregador, um pregador da palavra de Deus. Então, usando o exemplo que nós vamos dar aqui, embaixo organize sua ministração da melhor forma possível, com ideias abrangentes e atualizadas independentemente do assunto. Então, bora aprender como fazer um sermão. Então, você tem que entender o que cada parte do esqueleto do sermão faz. Como funciona e para que funciona. Vamos lá. Esqueleto do sermão. Então a gente já aprendeu que para qualquer tipo de sermão eu vou usar o mesmo esqueleto. Ok? É como o corpo humano, independente da massa do corpo humano, o esqueleto de todos nós somos parecidos, né? Um exemplo bem específico e ao pé da letra.
Tá? Todo mundo tem dois olhos, mão, boca. Quem tiver faltando um membro, com certeza é diferenciado, não é isso? Então, o sermão é a mesma coisa. Você vai pegar o sermão textual, o sermão temático, o sermão expositivo, e você vai usar o mesmo esqueleto para eles. Porque é o esqueleto do sermão, para depois você dar o teor, que é a mensagem. Ok? Vamos lá. O esqueleto do sermão possui 5 fases a serem aplicadas. Nenhuma delas deve ser ignorada. Texto áureo, introdução, tema, divisão e a conclusão do texto. Então, eu já aprendi que eu não posso ignorar. Tá? Eu não posso tentar ministrar já começando da conclusão para o início. Eu não posso começar do meio para o início, para o fim. Eu não posso fazer essa bagunça. Vira uma bagunça seu sermão. Tá? São só 2 lugares que são só 2 fases que podem ser trocadas de lugar, que é tema e introdução. Esses você que escolhe de falar antes, você falar o tema antes da introdução ou depois da introdução. Tá? Esse não segue uma linha, tá? Mas os outros você tem que seguir essa linha para que não venha ser bagunçado as suas ideias e todo mundo vai achar que você está fazendo uma confusão. Então vamos lá. Primeiro, texto áureo. O que é o texto áureo? O texto áureo é o texto lido em questão, ou seja, o texto referido a qualquer pregador. A qualquer pregador estar lendo, estar tendo referência à sua pregação ou texto, tema que foi lhe dado ou que será lido antes da ministração. Então o que é o texto áureo? Vamos pegar um exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tivesse vida eterna. Esse é o texto áureo da minha ministração. Eu vou pregar sobre isso, mas eu tenho que ler. Então, o texto que eu li é chamado de texto áureo. Legal? Continuando. Introdução. É importante que você dê a sua introdução. Tá? Introdução. A introdução é feita depois do texto lido com explicações e introduções da história, sempre lembrando que a introdução também pode ser feita com assuntos que estão acontecendo na atualidade e que pode ser levado a combinar com a sua ministração, ou seja, a sua introdução tem que estar ligada ao texto áureo e à sua ministração toda. Então a sua introdução ela tem que estar ligada, tem que estar fazendo referências aí ao restante da sua ministração. A sua introdução ela não pode ser uma introdução que não tem nada a ver com o texto que você leu e não tem nada a ver com a sua ministração. Isso foge de uma linha de raciocínio, porque toda ministração segue uma linha de raciocínio. Então essa linha de raciocínio é que tem que ser respeitada. É uma linha de raciocínio, entendeu? Então quando você vai aplicar as ideias, você vai começar introdução, você vai começar textual, introdução ao tema, introdução e depois divisão e conclusão. Vai todo seguir uma linha de um raciocínio para depois você fechar suas ideias. Legal? Então é de suma importância a sua entrada e a sua introdução. Se você não der uma introdução, vai ficar um pouco vazia a sua ministração. A sua ministração não vai ter aí tanta ênfase, tá? E algumas pessoas vão ficar um pouquinho aí perdidas. Então a introdução você pode levar aí 10 a 15 ou 20 minutos na introdução, dependendo do tempo que lhe deram. Eu tenho 30 minutos para pregar. Você tem 30 minutos para pregar? Leve a sua introdução a 10 minutos e 20 minutos aí de ministração, concluiu e acabou. Aí eu tenho 1 hora para pregar. Prepara mais o seu sermão, dá mais teor, mais volume e você ministra aí dando 15 a 20 minutos na introdução. Tá ok? Depois, tema. Então, você viu que eu disse que o tema pode vir antes da introdução ou depois da introdução. Esses
São as duas fases que você pode mudar, somente elas, nada mais, ok? Tema. O tema da sua mensagem pode ser aplicado antes da sua introdução. Se preferir, contudo, seu tema tem que ser extraído com muita responsabilidade para ter afinco conexão com o texto ou contexto da sua mensagem. Ou seja, tudo tem que estar ligado do início ao fim. Então, se o seu tema não tiver nada a ver com o que é a mensagem, vai ficar totalmente sem conexão. Posso te dar um exemplo? Hoje é um culto onde nós vamos falar sobre, o tema foi dado ao Atos 2 sobre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O tema é a descida do Espírito Santo. Certo? Eu vou lá, pego o tema da descida do Espírito Santo e prego sobre o amor de Deus. Pego o tema da descida do Espírito Santo e prego sobre a crucificação de Jesus. Pego o tema do Espírito Santo e prego sobre as leis de Gênesis, as leis lá em Levítico. Pego a descida do Espírito Santo, que é o tema, e vou pregar sobre as 12 tribos de Israel. Então tudo isso você vê que está totalmente fora de foco. Então tudo tem que seguir uma linha de raciocínio do começo ao fim, para tudo estar em conexão. Ok? Então tudo tem que estar em total, ótima conexão. Tá bom? Por quê? Porque quando está tudo em conexão, você viu que você teve uma responsabilidade de retirar um bom tema do seu sermão. Tá ok? Há pregadores que primeiro têm um tema na cabeça e recorrem à palavra de Deus. Depois tem pessoas que leem primeiro o texto para depois elaborar o tema. Isso já vai do pregador para pregador. Isso já é mais íntimo de como você vai fazer. Mas é importante que venha ter tema. Isso é importante. Ministrei e esqueci de falar o tema. Ok. Mas se você ministrar e querer falar o tema no final e o seu tema não bater, você acabou com a sua ministração. Tá? Então, é importante que você tenha um tema. Que você fale sobre um tema. Que você pregue e o seu texto venha bater com aquele tema. Porque lá no final, os seus ouvintes vão falar, nossa, olha o tema que legal. Quando você vê o tema ou o título de um filme, né? Vamos dar um exemplo, um filme aí de Velozes e Furiosos, você já sabe que vai ser sobre corrida, vai ser sobre pontos de, como nós podemos falar, aqueles carros velozes correndo. Então, quem já assistiu, por exemplo, o primeiro Velozes e Furiosos, perdão, sabe que do início ao fim do filme vai ser sobre carros, perseguição, alta velocidade, e o nitro, e aí toda... Então, isso envolveu o filme. Agora, por exemplo, o filme é como Velozes e Furiosos, um exemplo. É toda aquela correria, e toda aquela ação, e o nome é de um filme romântico. Não vai bater. Entendeu? Então, o nome é A Culpa é das Estrelas. Pronto, A Culpa é das Estrelas, e o filme é de ação. Não bateu, não casou. Então a informação foi passada diferente. Porque quando você vê o título, o tema, você já começa a ter uma ideia do que vai ser lá no final. Vai ser lá no final. Se você dá um tema de João 3,16, o amor de Deus, você leu o texto e você falou, hoje vamos pregar em cima do tema o amor de Deus. Opa! Então quer dizer que o meu texto já teve uma conexão com o tema, tá? E depois da sua divisão, o ouvinte já viu que a divisão já teve conexão com o texto lido, com a sua introdução, com o tema, e a conclusão, o fechamento, e pronto, você é um grande pregador. É assim que funciona. Não estou prometendo sucesso para você. Você vai ser um dos maiores pregadores do Brasil, do mundo. Você vai ser como Billy Graham. Não estou prometendo isso. Estou dizendo que se você
ler, se você estudar, você pode ser um grande pregador, sim, com seu esforço, ok? Então, você entendeu que o seu tema, ele tem que estar ligado. Então, o tema e a introdução podem ser trocados de lugar. Quero falar o texto áureo, falar a introdução e depois o tema. Legal. Quero falar o texto áureo, falar o tema e depois a introdução. Legal também. Só isso pode ser trocado. O texto áureo não pode ser tirado do seu lugar, tá? A divisão não pode ser tirada do seu lugar nem a conclusão. Vamos para a divisão. As divisões têm que levar também as aplicações do texto. As divisões são feitas de acordo com a ministração elaborada, ou seja, o sermão temático tem que ser dividido, o contexto bíblico de Gênesis, Apocalipse, falando a respeito do tema. No sermão textual, você pode dividir o texto lido em partes para poder aplicar a cada uma delas. E no sermão expositivo, você pode expor todas. Faltou um D. Você pode expor todas as ideias em que o texto e o contexto podem levar a pensar. Sempre lembrando que as divisões têm que ter no máximo 7 tópicos e mínimo aqui no mínimo 15 linhas cada um. Tá ok? Então, o que acontece? Qual é a minha divisão? A sua divisão no temático é o texto, a sua divisão no temático é pegar temas de Gênesis e Apocalipse, a sua divisão textual é o texto dividido, que você lê o texto áureo, e a sua divisão no expositivo são os tópicos que você vai aplicar de acordo com o texto. Então, é muito bom um sermão textual, porque ele vai dar vai tornar uma palavra legal, bem versátil o seu texto. Ok? Conclusão. A conclusão é o resumo de tudo que foi falado e aplicado, para que tudo faça sentido e suas palavras não sejam perdidas. Por isso é essencial a conclusão, pois você estará formando nela o fechamento de um raciocínio pregado sobre aquilo que Deus quer que você pregue. Na conclusão, se é alcançada a verdadeira vontade de Deus, e sua pregação também, e na sua pregação também. Nunca se esqueça, se for permitido pelo anjo da igreja, você está fazendo apelo. Olha que legal. Então, aqui você já está aprendendo que é ótimo, no final da sua ministração, você fazer o apelo com a permissão, é claro, do pastor da igreja, sem passar por cima da autoridade. Às vezes o pastor gosta de fazer o apelo, né, mas é de suma importância que um pregador faça isso. E, na sua conclusão, você tem que fechar a sua ideia. Então, você viu que o textuário está batendo com o tema com a introdução com as divisões, a divisão com a conclusão, que é o fechamento. Então, você fechou suas ideias, porque teve tema, teve introdução, teve divisão, teve a conclusão ali. Você fecha a sua ideia e quem está te ouvindo fala, gostei, porque a própria palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, no final do seu sermão, é o final que vamos dizer aqui, é o tchan, que vai dar aquele impacto de fechamento na ideia, a conclusão da ideia, e você aplicou essa conclusão, aplicou o fechamento, você aí concluiu com sucesso o seu sermão. Tá? Vamos dar alguns exemplos de sermão, de esqueleto de sermão. Num sermão textual, aquele texto, João 3,16, introdução. Olha o texto. Eu coloquei sumariamente nesta ordem, tá ok? Texto, João 3,16, é o texto chamado textual, que é o texto que você vai ler. Legal. Introdução é ilustrativa. Você pode falar sobre o apóstolo João, sobre como ele escreveu todo o livro. Você pode contar um pouco sobre o amor para dar aquela introdução, tá?
Sempre lembrando do contexto. O que é contexto? Contexto é tudo que vem antes ou depois do texto lido, tá? Então tudo isso faz parte da introdução. Tema, o amor de Deus. Divisões, olha lá. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu filho que não pereça. Então cada divisão você vai falar 15 linhas. Lembra que eu disse para você que que eu ia te mostrar aqui agora? Então é assim. Cada divisão você vai falar aí pelo menos umas 15 linhas. Tá ok? Por que 15 linhas? Porque se você não tiver muito tempo, você pode dar uma resumida. Se você tiver um tempo maior, escreva 20 linhas. Tá? O tanto que você consegue fazer. Então, isso depende muito do tempo, de onde você vai pegar, da administração, como vai ser desenvolvida. Ok? Isso você vai sentir. Então, cada divisão, olha lá. Porque Deus amou o mundo, 15 linhas. De tal maneira, 15 linhas. Porque Deus amou o mundo, você vai falar porque Deus amou, como Ele amou, como é o amor de Deus para com o mundo. Isso são aplicações que você vai estar aplicando e falando, tá? E você pode fazer com certeza referências de versículos, capítulos e versículos da Bíblia, tá ok? Isso dentro da sua divisão, ok? Para ficar um pouco mais dinâmico. Mas, sumariamente, importantíssimo você falar porque Deus amou, como é o amor de Deus. Como você sente o amor de Deus, como a igreja sente o amor de Deus, como cada um sente o amor de Deus. E assim sucessivamente. De tal maneira, o que é tal maneira, para que essa tal maneira, o que quer dizer a palavra tal, uma palavra que não tem uma explicação de tão grande, de tão, não tinha uma outra palavra para colocar de tão imenso amor, e assim por diante. A conclusão, fechamento da ideia e o apelo, tá? Nesse sermão, com esse texto e alguns textos que vão falar do amor de Deus para com o homem, para com o seu filho, para com a humanidade, com a igreja, é legal, no fechamento das suas ideias, você fazer o apelo. Por quê? Porque vai dar uma impressão de que deu certo. Porque o fechamento da ideia pode ser um fechamento da ideia quando você fala sobre o amor de Cristo, com a igreja, de Deus, com os seus filhos. É o fechamento do apelo, que é legal também. Sermão temático. Do mesmo, João 3,16. Introdução ilustrativa, tá? Sobre ilustrações, sobre, como eu já falei, sobre João, tudo. Fatos e notícias atuais também podem ser. É bom e é legal que você coloque também. A introdução vai depender muito do pregador, do que ele gosta. Mas aí está falando se é de notícias atuais. O tema, o mesmo tema, o amor de Deus. Olha a divisão. Deus prova seu amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aí você vai explicar sobre Deus provar o seu amor em Romanos capítulo 5, versículo 8. Sempre respeitando textos e contexto. Então, o temático você vai respeitar aqui o texto e contexto do que você leu. Você vai respeitar o texto e contexto da referência que você está fazendo, de Romanos capítulo 5, que está falando antes ou depois de Romanos capítulo 5, versículo 8, tá? E escrever 15 linhas, sempre respeitando tudo isso. Aqui, o amor de Deus. O amor de Deus traz vida. 1 João capítulo 4, versículo 19. Você vai respeitar texto e contexto de 1 João capítulo 4, versículo 19. São exemplos, tá? E também, sumariamente, depois, ninguém tem um amor maior. João 15, 13, o amor de Deus derramado. Romanos 5, 5. Conclusão. Fechamento das ideias e o apelo. O apelo é muito importante, tá bom? Principalmente se você está pegando numa cruzada, numa praça, principalmente se você está pegando numa cruzada em algum lugar mais público, é importante fazer o apelo, tá? Porque são pessoas que vão ser tocadas pela palavra, tá? No culto ao ar livre aí. Terceiro e último sermão, um sermão chamado expositivo, né? Vamos lá. Pegamos o texto de Daniel. Introdução à história de Daniel, tá? Você vai falar sobre Daniel. Quem era Daniel? Você vai falar, nós temos relatos bíblicos e também históricos. Você vai entender, se você estudar também um pouco mais de teologia, a idade de Daniel,
tudo o que aconteceu na vida de Daniel, olha lá, contexto histórico do lugar, etc. Então, na sua introdução, é o que vai chamar, desde o sermão textual, sermão temático, principalmente o sermão expositivo, a introdução vai começar a chamar o ouvinte para dentro da história. Legal? Tema, o Deus que livra, divisão, olha lá, promoção de Daniel, no versículo 1 ao versículo 3, você vai explicar a promoção de Daniel em 15 linhas, certo? Perseguição, você vai explicar a perseguição de Daniel, tá? Aproximadamente 15 linhas. Promoção de Daniel, como foi promovido, por que foi promovido, qual é a situação, qual é o cenário. Passou de 15 linhas, pastor, não tem problema, aplique. Livramento, versículo 22, glorificação, versículo 27 e versículo 28. E o grande ápice de um sermão expositivo, além de você aplicar todas as ideias possíveis daquele texto, conclusão, fechamento de ideias, mostrando o segredo. Então, em todo texto expositivo, existe um segredo. Qual é o segredo? Qual é o segredo da vitória para a vida de Daniel? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Ele orava continuamente. Então, isso é bom frisar. Você está concluindo o sermão, no final de sua conclusão, você chega ali e aplica a ideia do fechamento, que Daniel só passou pelo que passou, só teve o livramento que ele teve e a vitória que ele alcançou, porque capítulo 6, versículo 10 diz que Daniel orava continuamente. A palavra continuamente vem de sem cessar. Então ele orava desde quando ele estava, a primeira vez que ele chegou na Babilônia, até o fim da sua vida. Então você vê que realmente esse é a chave. Qual é a chave? Qual é o segredo? Orar continuamente e depois o apelo. Sempre lembrando, isso eu gosto de frisar bem. Sempre lembrando, sempre lembrando, sempre lembrando. O quê? Que o sermão expositivo leva em conta ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Capítulo 5 e 6 hoje foi bem mastigado para vocês, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vamos mostrar já o último vídeo, uma sequência de 4 vídeos do nosso curso de oratória. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like aí no nosso vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações. Por quê? Para você receber os vídeos que serão postados sobre estudos. Vários vídeos serão postados aqui no canal da nossa escola ETADIT, ok? Espero que você tenha gostado. Então, até o próximo vídeo aí. Até mais. Tchau, tchau.